A paz e a graça de nosso Senhor seja com todos. Quarta-feira, dia de celebrarmos, de adorarmos, de cultuarmos ao nosso Deus. Eu quero vos saudar na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E acredito que a gente só tem que agradecer a Deus. Muitas vezes nós pedimos, mas há momentos que nós devemos só agradecer. Agradecer por tudo que Ele tem feito, pelas suas maravilhas, pelos seus feitos, pelo seu cuidado misericordioso para conosco. Deus tem sido muito bom para conosco. Deus tem sido receptivo, Deus tem sido amável, maravilhoso. Deus tem sido o nosso ajudador, o nosso guia, o nosso farol. Então nós só temos que agradecer. Agradecer apesar das lutas, apesar das dificuldades e as bênçãos que nós também temos recebido. Então nós temos que agradecer em o nome do Senhor Jesus. Então eu queria convidar vocês a cultuarmos juntos nessa quarta-feira ao Senhor. Eu queria te convidar a orarmos antes, para depois meditarmos na palavra, a fim de aprender alguma coisa com o texto sagrado e com aquilo que Deus quer falar conosco. Então abre o seu coração, convida a sua família. E agora para um pouquinho para, ouvir a Deus, para de alguma forma adorar a Deus. Então eu queria te convidar a orar. Ore comigo, peça a Deus para Deus falar contigo, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Celestial, nós oramos ao Senhor e nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos capacite a compreender a Tua Palavra. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, precisamos ouvir o som da Tua voz, precisamos, ó Pai Celestial, ouvir o ecoar dos batimentos dos nossos corações, ó Pai Celestial, ao ouvir a Tua voz. Por isso, ó Pai Celestial, fala conosco em nome de Jesus. Desde já nós te agradecemos pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando a sua vida nessa quarta-feira. Eu saúdo os meus amados irmãos da Igreja Manancial da Graça, na paz e na graça do Senhor, e todos aqueles que nos ouvem e nos veem através do canal do YouTube. Que Deus te abençoe. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, um verso que é bem conhecido, né? Um verso bem conhecido dos irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Então, abra a sua Bíblia e vamos meditar na palavra. A palavra diz assim: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Ou então, em algumas outras traduções, diz: andamos por fé e não por vistas. Então, esse texto é um texto que é muito usado quando é para se enfatizar a questão da fé. E na maioria das vezes nós citamos o capítulo 11 de Hebreus, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que haveremos de receber e o que esperamos, a prova daquilo que não podemos ver. Uma tradução mais simples. Então, fé é certeza, segundo o escritor de Hebreus, no capítulo 11, verso 1. É convicção daquilo que nós ainda vamos receber, daquilo que nós não temos na mão. Mas eu quero acrescentar um adendo a tudo isso, a esse verso em si. Porque se a gente pega simplesmente o capítulo 5 de 2 Coríntios, o verso 7, que simplesmente diz: pois vivemos por fé e não por vista, andamos por fé e não por vista, ou então na tradução que eu li aqui, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Simplesmente nós vamos unir os dois textos, Hebreus 11, verso 1, que a fé é a certeza, a convicção daquelas coisas que você não vê ainda, mas que você espera, e você tem convicção que vai receber. Nós não podemos enxergar, mas nós temos a convicção que vamos receber. Tem diversos textos unindo a isso. Mas eu queria basicamente aqui acrescentar, como eu disse, um adendo a isso, porque quando nós pegamos todo o contexto da Bíblia Sagrada, começando de Gênesis, porque nós vamos para Gênesis, nós vamos conhecer quem? Abraão. Abraão quem é? O nosso pai na fé. Então, Abraão ele é chamado. E o chamado dele, toda a envoltura do chamado dele envolve essa questão da fé. Então, o capítulo 12, eu queria que você também lesse comigo, capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão.
Deus chama Abraão para uma missão. Deus chama Abraão para abençoar a vida dele. Então, o capítulo 12, verso 1 de Gênesis diz assim: então o Senhor disse a Abrão, ainda não tinha mudado o nome dele. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes ou da tua parentela, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Esse foi o chamado de Deus para Abraão. E ele diz no verso 2: farei de você um grande povo, uma grande nação, abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Então Deus traz essa promessa na vida dele, na vida de Abraão. Faz um chamado para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, do meio dos teus parentes, deixa todo mundo aí e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Esse é o chamado dele. A Bíblia diz que Abraão ainda pegou tudo que ele tinha, que ele possuía, pegou a sua esposa, que era Sarai, depois mudou o nome para Sara, pegou e saiu. Saiu Abraão em direção à promessa de Deus. Então Abraão, ele saiu ali em direção à promessa de Deus. Mas aí acontece algo que muitas vezes nós falamos, mas nós não buscamos lá a raiz do problema, de muitos problemas que Abraão teve, de decepções que ele teve com a própria família, por não ouvir a Deus. Por não ouvir a Deus. Eu vou chegar nesse ponto ainda. Mas primeiro vamos definir, basicamente, o que é fé. Vamos definir. Além de ser aquela convicção daquilo que nós ainda não estamos vendo, aquilo que ainda estamos esperando, a prova das coisas que nós ainda vamos receber, fé também é, literalmente, citando o contexto da Bíblia Sagrada, diversos outros textos sagrados, é ser obediente a Deus. Fé é obediência. Ou seja, Deus fez um chamado a Abraão. Deus chamou Abraão. E ele obedeceu. E essa obediência veio unida o quê? De uma confiança. Essa obediência vem unida a uma confiança, ou acompanhado de uma confiança, que traduzido é fé. Então, basicamente, não adianta simplesmente acreditar que fé é simplesmente acreditar que você vai receber algo. Mas isso envolve também o contexto de obediência. E talvez a obediência seja o ponto principal da fé. A obediência. Porque quando nós vamos perceber que Deus mandou que ele, no capítulo 12, saísse da sua terra, saísse do meio da sua parentela, saísse da casa do pai dele, ele deveria simplesmente obedecer. Aí todo mundo disse: Abraão obedeceu. Sim, ele obedeceu em parte. Porque ele não foi obediente na rigidez da ordem de Deus. Ou seja, Deus mandou ele sair sozinho do meio da parentela dele, com a família dele ali, ou seja, com a mulher dele, com o que ele possuía, e ir para uma terra. Mas quem que ele leva junto com ele? Deus mandou ele sair do meio da parentela, ele leva um parente. Quem? Ló. E lá no capítulo 13, nós vamos ver, aqui no capítulo 13, um problema. Porque Abraão, ele é abençoado, e Ló também é abençoado. Os dois ali, tio e sobrinho, são abençoados. E começa a haver contenda, diz a Bíblia Sagrada, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Vamos ver aqui o capítulo 13, a partir do verso de número 7. Diz assim... Não, vamos ver a partir do verso 5. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tenda. Ou seja, Deus não chamou Ló, Deus chamou Abraão. Verso 6, capítulo 13 de Gênesis. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. É muito importante aqui nesse contexto aqui, nós analisarmos que ainda Canaã não era ainda de Abraão. Abraão tinha apenas uma promessa. Habitava outros povos ali. Então a terra era dividida por diversos povos. E Abraão era o quê? Abraão era um nômade. Então ali os pastores ficavam procurando o quê? Um lugar para o gado ali se alimentar. Onde tivesse água e tivesse alimento para o gado. E quando acabava ali o alimento daquele lugar, eles começavam então a peregrinar. Eram peregrinos, nômades, na terra,
e procuravam outros lugares para habitar. E chegando ali, naquele lugar, diz que a terra não podia possuir os dois. Então, houve um problema. E esse problema ali, ele causou tensões entre tio e sobrinho, entre Abraão e Ló. Começou nos pastores e, com certeza, causou tensão entre eles também. Aí você segue aqui no texto, verso 7 do capítulo 13. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra, como eu falei. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você. Ou seja, ele disse que não haja desavença porque estava havendo desavença, não apenas com os pastores, mas entre eles. É o texto que diz. Ele diz assim: não haja desavença entre mim e você, e eu entre, ou entre os seus pastores e os meus pastores. Afinal, nós somos irmãos, somos parentes, em outra tradução. Aí está a terra inteira diante de você. Abraão aponta para tudo. Aí está a terra diante de você inteira. Observe bem, vamos nos separar. Abraão chegou a essa convicção, chegou a esse ponto do caminho que ele diz: olha, não dá mais, agora é fato. Primeiro porque a terra não pode habitar o nosso gado. Não é simplesmente resolver uma contenda. Eles poderiam resolver uma contenda e continuar os dois, mas a terra não podia suportar o gado dos dois. Então um tinha que ficar, o outro tinha que partir. E Abraão aqui mostra, mais uma vez, primeiro, a sua ética e também a sua confiança em Deus. Porque ele tinha um chamado de Deus. E ele estava sofrendo a pena agora. Porque ele não obedeceu integralmente o chamado de Deus. Deus falou para ele sair do meio da parentela. Ele trouxe um parente com ele. Ele quis dar, talvez, uma mãozinha para aquele parente. Ló já tinha bens. Então ele não precisava trazer Ló com ele. Ele não era um afiliado no sentido de ele cuidar de Ló. Não, Ló já era um homem rico. Já tinha bens. Então o texto sagrado aqui, ele é bem claro e ele, ao mesmo tempo, ele é bem profundo. Diz: aí está a terra, verso 9, inteira diante de vocês, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Agora o verso 10 tem tudo a ver com o texto que nós lemos. O verso 10 do capítulo 13 de Gênesis é justamente o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. Que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Aí você vai ver o contraste agora entre Abraão e Ló. Você vai ver a diferença dos dois agora, do comportamento dos dois. De um que anda por aquilo que vê e de outro que anda pelos olhos da fé, confiando em Deus, apesar de todos os seus erros. Diz o texto sagrado no verso 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim de Deus, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ele olhou, ele viu. Ou seja, ele está inserido no capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 7, mas na parte que diz que nós andamos por fé e não por vistas. Ló andava por vista, porque ele olhou, ele elevou seus olhos, ele contemplou a beleza daquilo que é palpável, daquilo que ele estava vendo. Ele não considerou se Deus estava naquela separação, se Deus estava naquele negócio, naquela escolha. Ele simplesmente escolheu aquilo que aos seus olhos era melhor. Isso aí é o ponto crucial do texto base que nós lemos do versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Ele olhou, ele contemplou. E ele então, quando Abraão colocou essa oportunidade, faltou a ética a ele. Faltou ele dizer: não, meu tio, o Senhor é que é o chamado de Deus. Eu vim atrás do Senhor. O Senhor me trouxe aqui, então eu não posso escolher. O Senhor que tem que escolher o que o Senhor quer. O Senhor está me deixando escolher, mas é o Senhor que tem que escolher.
Mas ele não foi ético como Abraão foi. Ele não foi ético como Abraão foi. Simplesmente ele escolheu, ele olhou, ele viu o palpável, ele viu o bonito, ele viu o belo, e ele escolheu para si. A Bíblia diz que a terra que ele escolheu era como o jardim de Deus, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. É muito forte isso aqui. Ló escolheu todo o vale do Jordão, verso 11, e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Os dois se separaram. E imagine a decepção de Abraão. Imagine a tristeza de Abraão. Imagine Abraão agora considerando os fatos, dizendo: para que eu trouxe o meu sobrinho comigo? Por que eu não obedeci a Deus? Isso é pensamento meu. Por que eu não obedeci ao Senhor? O Senhor falou para eu sair do meio da parentela e eu trouxe o meu sobrinho comigo sem necessidade. Eu desobedeci a Deus. E eu trouxe agora, causou aí um problema entre nós. E a tristeza dele, porque havia uma desavença. Apesar dos dois terem se separado e tudo, houve uma conversa, mas os dois se desligaram, houve ali uma separação. Mas em tudo isso eu vejo a providência de Deus, e eu vejo que os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu vejo que os planos de Deus, eles não podem ser de maneira nenhuma mudados. Muitas vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, e não tem como dar o nosso jeitinho. Deus falou para Abraão: sai da tua parentela. Ele saiu em parte porque ele trouxe um parente com ele. Ele trouxe Ló com toda a família de Ló, com os pastores de Ló. E ele não obedeceu Deus integralmente. Mas aí, no decorrer da história, os rebanhos crescem mais ainda, eles prosperam mais ainda, Deus abençoa os dois mais ainda, e o próprio Deus, creio eu, proporciona essa situação, a fim de que aquilo que ele falou lá no princípio seja cumprido, mesmo que isso doa em Abraão agora, porque agora ele sente a dor da separação, ele sente agora a tristeza de ver o sobrinho dele se comportando daquela forma, e ele agora vai para um lugar completamente deserto, à procura de alguma coisa, e Ló fica com o melhor da terra, aos olhos humanos. Ló fica com o melhor. Não precisava ser assim. Abraão poderia ter habitado ali e ficado ali se ele não tivesse trazido Ló. Mas então, se ele não obedeceu a Deus lá no princípio do jeito que era para obedecer, Deus agora impõe ou coloca uma situação em que ele é obrigado a tomar uma decisão. Essa decisão, ela não podia ser protelada, ela tinha que ser tomada. E aí ele toma. E Abraão fica por demais triste. Abraão fica, creio eu, decepcionado. E aí, o verso 12 diz: Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Aí o verso 14, creio eu que depois de Deus olhar e observar e ver a tristeza de Abraão, a decepção de Abraão, a angústia de Abraão, Deus então no verso 14 do capítulo 13 de Gênesis diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, o texto é bem claro, aqui Moisés cita em Gênesis bem claro, depois que Ló se separou de Abraão, disse o Senhor a Abraão, presta bem atenção, verso 14, de onde você está, olhe para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a tua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, eu darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhais de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. É lindo demais esse texto, ele é muito especial, ele é por demais especial, porque ele mostra justamente o que é fé. Fé é obedecer a Deus.
integralmente, sem vírgulas, sem puxadinhos, sem emendas. Se Deus disse, sai da tua parentela, do meio dos teus parentes, não tem que deixar a emoção entrar no meio, não. Tem que obedecer integralmente, mesmo que isso doa. Vocês lembram quando Abraão foi lá e não esperou a promessa de Deus em relação ao filho? E ali Sara arranjou uma situação. E ali então ele se deitou com a serva, Agar. E depois ele teve que mandar Agar embora, porque houve uma situação parecida. Não foi isso que Deus falou para ele. Deus falou que ia dar um filho para ele, que ia dar descendência para ele. E ele, às vezes, na sua ansiedade, ele não soube esperar. Só que a promessa era para ele. Extensiva a Sara, que era família, era parte dele. Mas Deus falou com Abraão. Então Abraão não tinha que aceitar. Quando Sara chegou com aquela situação, ele não tinha que dizer, simplesmente ele era o cabeça, tinha que simplesmente, Sara, olha, Deus falou que vai dar. Nem que seja daqui 200 anos, mas Deus vai cumprir a sua promessa. Ele nem consultou a Deus nessa situação, simplesmente ele foi lá e tomou uma decisão, se deitou com a serva Agar, gerou Ismael, que depois houve um problema. E Sara chega, ó, manda essa escrava embora daqui, porque ela está querendo ser mais do que a mim mesmo, a sua senhora. Manda embora. E ele vai consultar a Deus naquela situação. Deus diz, ouve a sua esposa em tudo. Por quê? Mesmo que isso doa nele, ele tem que tomar a decisão agora, porque ele não quis ouvir Deus lá atrás, integralmente. E é isso que acontece conosco na maioria das vezes. Deus nos dá uma promessa. E muitas vezes nós estamos andando por vista e não por fé. Não estamos inseridos no texto de Paulo, que nós somos daqueles que andamos por fé e não por vista. Nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos andando por vista. Aquilo que nós dizemos, isso é bom para mim, opa, traz para cá. Isso é bom para mim, opa, traz para cá. Ah, vou levar vantagem aqui, vem para cá. Falta ética, falta compromisso com Deus, falta confiança em Deus, falta esperar em Deus, falta obediência na palavra de Deus. E é isso que na maioria das vezes tem acontecido com o povo de Deus. O povo de Deus que tem estado num estado muito ansioso. Nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele cuidou de Abraão. Abraão sofreu as penas para voltar ao eixo aonde Deus tinha determinado. Deus falou e ele não cumpriu o que Deus tinha falado integralmente. Mas Deus vai lá e faz com que a situação, mesmo que ele sofra com isso, mesmo que ele questione, quando ele vai refletir, ele vê que ele errou lá atrás. E Deus não está disposto de maneira nenhuma a abrir mão da sua palavra. E nem pode, porque nós somos falhos, mas Deus é perfeito. Então pegue esse texto hoje, coloque esse texto no seu coração, abra o seu entendimento. Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,18, ele diz, se fixarmos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Presta atenção. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Os elementos da nossa fé, eles são invisíveis. Eles são invisíveis. Isso nós estão até inseridos dentro da metafísica, ou seja, é a questão da nossa ética, é a questão do nosso compromisso, é a questão da nossa fé, é a questão como nós enxergamos Deus e suas respostas. Os elementos que são eternos, que são indissolúveis, que são inseparáveis do ser humano, seja nessa vida ou na outra, é a formação do seu caráter, ou seja, você começa a ser moldado como cristão, para você ser transformado, literalmente, como Cristo é, na glória. Você tem que começar a moldar o seu caráter aqui. Ele tem que começar a ser moldado aqui. Você tem que deixar Deus te moldar. Não tem esse negócio do jeitinho. Você tem que deixar Deus te moldar. A Bíblia diz que em parte vemos. Em parte nós o contemplamos.
Mas naquele dia nós seremos e veremos Ele como Ele é, integralmente, ou seja, não pela metade, não como que por espelho. Nós vemos agora como que por espelho. Então nosso caráter, a nossa concepção de ética, de justiça, ela começa a ser moldada, ele começa a ser moldado aqui. E ele vai ser literalmente transformado na sua integridade, na plenitude. Ele vai ser pleno na glória. Então pare e reflita sobre isso nessa quarta-feira. Confie em Deus. Eu quero convidar, eu quero te chamar, eu quero chamar a atenção. Muitos dos meus irmãos que estão desanimados. Muitos dos meus irmãos que eu sei que estão desanimados. Eu pergunto, não, estou na fé. Eu pergunto, não está na bênção, pastor. Mas muitos que não têm orado, muitos que porque não estão indo mais à igreja, estão vendo cultos. E quando vêm, tem muitos que nem sabe, a gente nem sabe se estão vendo de fato. Às vezes começa a ver de qualquer jeito. Você às vezes não para cultuar a Deus, para ficar um tempinho ali com Deus. Alguns minutinhos, às vezes 30 minutos de culto. 30, 35 minutos, 40 minutos de culto, você não consegue. Você não tem tempo mais para Deus. E você acha que ainda está louvando a Deus, que Deus está te protegendo. Sim, Deus está te protegendo, te abençoando. Mas você vai sofrer a pena para entrar no eixo, se você não começar a observar essas coisas. Então eu quero te convidar, meus irmãos. Se levante para orar. Se levante para buscar a Deus. Se levante para, ter um compromisso com Deus. Se levante para obedecer o Senhor como se você estivesse dentro do templo. Servir a Deus, queridos. Deus busca e procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não só dentro da igreja, lá do templo. Mas essa situação, ela é especial porque está obrigando muitas pessoas a mostrar a sua verdadeira face. Muitos cristãos. Eu vejo tudo isso que está acontecendo no mundo de um olhar, ao mesmo tempo crítico, mas um olhar vendo a providência de Deus, de como Deus é misericordioso para conosco, que a sua graça é grande para conosco. O planeta está quase explodindo. Quase explodindo. Quando nós olhamos para a Antártica, antigamente, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, tinha aquelas geleiras, a Antártica começou a se dissolver completamente. E isso, o nível da temperatura subiu no mundo inteiro. Calores insuportáveis, tempestades, chuva fora de época, temporal, atemporal. E nós não estamos observando. Então Deus agora, com essa pandemia, Deus permite que o universo, ou seja, que a Terra respire. Porque parou as indústrias, parou tudo. E isso, segundo a própria ciência, que tem falado sobre isso, o mundo está respirando melhor. Isso tudo eu vejo a graça de Deus. Para que a gente não venha viver como naqueles filmes de destruição, onde a terra foi destruída, completamente acabada, e as pessoas estão lá doentes, enfermas, cancerosas. E Deus é misericordioso, providencia sempre a sua bênção e a sua graça sobre as nossas vidas. E é isso que nós temos que parar e refletir. Então pare e reflita sobre isso. Eu queria deixar essa palavra para você nessa quarta-feira, em nome de Jesus Cristo. Queria te convidar a orar comigo. Queria te chamar para que Deus possa abrir o seu entendimento. Vamos orar pela sua família. Busca Deus, meus irmãos. Busca Deus. Tem pessoas que eu coloco lá e nem me, entram em contato. Se eu não entrar em contato com elas, elas não entram em contato. São como ovelhas sem pastor. Se comunique com o seu pastor. Não fique só esperando o seu pastor ir atrás de você. Não, se comunique. Fale das suas necessidades. Fale das suas alegrias. Pastor, eu estou bem. Responda, não só com um amém. Responda, pastor, estou bem. Pastor, continua orando por mim aí. Eu estou orando pelo Senhor, estou orando pela igreja, estou orando pelos meus irmãos. Se manifeste. Se comunique com os santos nas suas necessidades. Quando fala a Bíblia, fala para se comunicar com os santos nas suas necessidades. Não é só necessidade de comer arroz, de comer feijão, não. É necessidades espirituais em todos os contextos. Se comunique. Se está passando dificuldade, se comunique. Se está sentindo tristeza, se comunique. Se está precisando de oração, se comunique. Não seja autossuficiente, não.
Ló se achou autossuficiente, olhou, viu, é isso mesmo que eu quero, que beleza, pegou para si. Mas Abraão não. Abraão foi ético. Abraão confiou em Deus. E depois sofreu porque não obedeceu Deus integralmente lá no princípio. Então pare e reflita sobre isso. Em nome de Jesus. Te convido, igreja Manancial da Graça, a orar comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se afaste da presença de Deus, não. Tem muitas pessoas que estão muito frias e eu estou muito preocupado com muitas almas, com muitas vidas, que eu tenho certeza que não estão bem. E nem sabe, muitas vezes diz que não estão bem. Que Deus te abençoe. As pessoas estão se preocupando muito com a questão financeira e estão esquecendo da questão espiritual. A questão espiritual é muito mais importante que a questão financeira. Porque uma coisa leva a outra. Não adianta você estar... Ló estava muito bem financeiramente, mas de repente, num dia, ele era um homem rico e respeitado na cidade. No outro dia, ele não tinha mais nada. Basicamente, o que está acontecendo hoje. Espero que você tenha o tudo, e o tudo é Jesus Cristo, é o Senhor. Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir ao Senhor que a graça dele venha sobre a nossa vida nessa quarta-feira, de uma forma muito especial. Eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com o Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em o nome do teu Filho Jesus Cristo Nazareno, nós oramos ao Senhor e nós te pedimos nessa hora que a graça e a misericórdia do Senhor venha sobre as nossas vidas. Não somente hoje, mas sempre, meu Pai. Pai, ouve as nossas orações, ouve os nossos clamores. Olha para os teus filhos, para as tuas filhas, que estão nesse momento, ó Pai Celestial, precisando de um toque das tuas mãos. Abre-lhe os olhos para que eles vejam com os olhos da fé, não com os olhos daquilo que é palpável, que nós viemos andar, não por vista, mas por fé, que nós viemos ser obedientes ao Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus e te pedimos nessa quarta-feira, abençoa a Igreja Manancial da Graça, que o Senhor possa unir os teus filhos e filhas, que o Senhor possa, meu Deus, colocar um fogo santo em seus corações, um calor imensurável do Espírito Santo em suas almas, que eles possam ser incendiados nessa noite pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, para que as suas vidas espirituais sejam compactadas em relação ao Pai Celestial, o princípio da fé, da obediência, da ética, da justiça, da misericórdia e da graça do Senhor, sobretudo. Que a graça do Senhor permeie toda a nossa vida, todas as nossas famílias, todo o nosso coração. Que os céus se abram nessa quarta-feira